que é fenômeno? Eu vou dar um exemplo. Imagine um vendaval. O que é um vendaval? Um fenômeno. Por que é um fenômeno? Ninguém sabe de onde veio o vento. Escutaram até os ruídos e houve um grande estrago. E para onde foi o vento? Não se sabe. Então, essa psicoterapia que nós vamos realizar aqui, ela vai trazer para a luz, como o fenômeno do vento, algo que está oculto no nosso sistema familiar ou no nosso sistema pessoal. É bom nós entendermos que todos nós, eu e cada um de vocês que estão aqui, quem está online conosco também, nós estamos interligados em 3 campos informacionais: éter atmosférico, registros acásticos e campos mórficos. Todos esses campos atuam sobre nós e têm uma influência. Mas, segundo o que as pesquisas indicam, os campos mórficos é o campo que mais nos tira do destino. Nós temos aqui uma oportunidade para vivermos um destino, mas, infelizmente, mais de 60% das pessoas não vivem o seu destino. Vivem um destino arquitetado pela ancestralidade. E esse destino que nós adotamos, ele reverbera nesses campos informacionais chamados campos mórficos, que é o campo que atua o nosso sistema familiar. Esses campos informacionais e o nosso relacionamento com os membros da família é pautada em 3 leis. A primeira é a lei da ordem. A lei da ordem está relacionada à lei da hierarquia. A lei da hierarquia diz que aqueles que vieram primeiro, eles são maiores do que nós. Eles têm a primazia. E dentro da ordem desta lei, que rege os relacionamentos, envolve muitas questões relacionadas ao destino. E se nós infracionarmos a lei da ordem, nós seremos penalizados. Por quem? Por Deus? Pelos nossos ancestrais? Não. Somos penalizados pela nossa inconsciência, naquele nível mental profundo onde estão os registros da consciência. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que os pais ficaram doentes e os filhos se fazem de grande e ordenam os pais que saiam da casa deles e vão morar na casa dos filhos. Então, todo aquele peso que era dos pais, os filhos colocam sobre os ombros. E também dentro dessa lei, tem uma lei chamada lei da primazia. Preste atenção que isso é muito importante. Vamos supor que o seu marido tinha uma ex-namorada, uma noiva. E aí, por algumas razões, eles terminaram o noivado e você se casou com ele. E aí você fica sabendo que ele tinha uma noiva. E aí você odeia aquela noiva. E você fala mal dela. Você está infracionando a lei da hierarquia. O casamento não vai dar certo. O fracasso é certo. Por quê? Porque aquela noiva veio primeiro. E ela tem o direito de ser honrada e respeitada. Porque o seu casamento só foi possível graças àquele rompimento amoroso. E no caso dos casamentos mistos, que a mulher tem filhos do primeiro casamento, ou ele tem filhos do primeiro casamento. Como que fica isso? Os filhos têm a primazia. Se o homem, vamos falar do homem aqui, se ele deixa de lado os filhos para viver o relacionamento com a nova esposa, esse casamento vai fracassar, porque os filhos têm direito à primazia. E a primeira esposa,
também tem direito à primazia. A segunda esposa do homem, se falar mal da primeira, se arrumar conflito, a falência no casamento é certo. Porque foi descumprido, desrespeitado a ordem. E dentro desta lei, da ordem, tem muitas implicações. E a maioria das implicações atuam inconscientemente. Vamos imaginar aqui que uma mãe perdeu uma criança antes de se casar. E daí depois que ela se casa, ela perde mais 2 gestações. E aí, depois de um tempo, nasce um filho. Quantos filhos essa mulher tem? Tem 1 ou tem 4? Tem 4. Mas normalmente, quantos filhos a mulher fala que tem? 1. E ainda diz, esse é o meu primogênito. Esse filho não terá futuro. Porque ele carrega nos ombros a morte dos 3 irmãos. Porque se talvez os 3 irmãos tivessem nascido, ele não nasceria. E por que que ele anula o destino dele e passa a viver o destino dos irmãos falecidos? Porque ele sente um amor incondicional por aqueles que morreram. E como se ele falasse, queridos irmãos, eu existo graças à morte de vocês. E eu vou viver o destino de vocês. Não precisa morrer, mas não terá felicidade, não terá sucesso em nenhuma área da vida. E assim, a lei da primazia, a lei da ordem, ela é muito ampla, muito ampla. Numa empresa, quem veio primeiro naquele departamento deve ser honrado. A primeira namorada, a primeira esposa deve ser honrada pela outra. O primeiro e o segundo, primeiro amor da mulher, o primeiro marido deve ser honrado pelo marido. O que é honrar? É não falar mal. E é sentir dentro dele uma gratidão por não ter dado certo, porque se tivesse dado certo aquele casamento, os 2 não se encontrariam. É profundo, né? E é assim, pela falta de compreensão, que as doenças se estabelecem e que os destinos saem do eixo.